Fala galera, sejam bem-vindos e bem-vindas, aqui é Dr. João Mendes. Sou o professor Ricardo Ambrosio. E vocês estão no Físio Sem Limites. Gente, antes da gente começar aqui, aqueles recadinhos de sempre. O primeiro, não importa onde você estiver assistindo, na televisão, no celular, no tablet, no computador, no carro, não importa. Tira um print, tira uma foto, marca no Instagram, marca o @Físio Sem Limites que nós vamos repostar vocês. Na academia? Na academia, exatamente. Onde tem muita gente que Tá ouve durante a academia e tá marcando, cara, né? É por isso que eu lembrei. Bem bacana, bem bacana. Ó, a Gi viu na academia. Viu na academia também? Olha só. Mas ó, temos um outro segundo recado que é da descrição na nossa legenda aqui, tanto no YouTube quanto no Spotify, mas o Ricardo vai passar o que tem aqui na nossa descrição. Fisiotube é uma plataforma com mais de 1.500 exercícios explicados, protocolos, exercícios que são demonstrados, que tem integração com o WhatsApp, que você vai poder selecionar e enviar para o seu paciente, podendo elevar o nível do seu atendimento. Dá um valor, né? Exatamente. E não só isso, também temos outros cursos, outros produtos que você pode utilizar para poder melhorar cada vez mais aí dentro da carreira fisioterapêutica. Mas vamos lá, professor Ricardo Ambrosio, com Bora. quem nós estamos de forma ilustra aqui. E numa data especial, né? Uma data especialíssima. Ó, vocês assistiram 4 podcasts, vamos ver quem acerta primeiro os 4, pode ser que a gente não se sequência ou não, porque nós estamos comemorando hoje 1 ano que nós começamos a gravar o podcast. Inclusive tem até bolo, porque o João comprou, mas eu falei, vamos deixar aqui. Ele falou, não, que vai derreter. Mas a gente vai achar É bolo de sorvete? Não. Mas ele tem que abaixar um pouquinho esse ar-condicionado. Cara, acho que o Eric hoje ele quer que a gente faz compra aqui de suco. O que aconteceu, Eric? Rapaz, vamos lá. Então hoje nós estamos aqui, ó. O Eric tá preparando o dedinho lá. Com a doutora Gisele Notini. Aê, seja muito bem-vinda. Direto de... É difícil saber da onde, né? Porque foi migrando, né? Fortaleza. Agora Fortaleza. Agora aí, Fortaleza. Mas por que agora é Fortaleza, Gisele? Porque eu nasci em São Paulo, em Mogi das Cruzes. Depois, meu pai era engenheiro eletricista, então ele viajava o Brasil inteiro com as suas transmissão de energia elétrica, né? E aí, minha mãe é cearense, aí eu nasci em Mogi das Cruzes, depois ele foi para Pernambuco, minha irmã nasceu em Pernambuco, depois a gente foi morar em Belo Horizonte. Por isso que eu falo que eu sou mineira. Eu ia falar, você tem um sotaque mineirês, mineira, né? Então, minha infância e minha adolescência toda foi em Minas. E aí, com 19 anos, eu casei com um cearense e fui morar em Fortaleza. Casou com 19? 19 anos. Novinha. Caramba, muito bom, muito bom. Não tava grávida, só casei. Só foi o amor. Tá casada ainda? Não. Já tem 18 anos que eu tô separada. Tá procurando árabes agora? Mas por... Gente, olha só, cuidado. Eu não podia parar de contar isso aí, eu não podia perder. Tem que contar a história pro pessoal saber. Conta aí, já começa. Vamos começar animado. Conta aí. Então, eu tava contando aqui pros meninos que um vídeo meu viralizou, que eu tava mostrando uma técnica de Já fala o arroba, porque aí a pessoa já procura agora. Do meu Instagram? É Gisele, com 2 L's, _ Notini. Com um T só. Com um T só. Tá. E aí eu coloquei um vídeo, e esse vídeo eu queria mostrar, eu dando curso, né? Eu dou cursos de raciocínio clínico e terapia manual e presencial, e aí eu mostrando para as meninas como que fazia a técnica de lombar roll. E atrás dessa técnica, as alunas assistindo, tinha uma menina no celular na hora lá. E aí, esse vídeo viralizou. E no final do vídeo, na edição do vídeo, não tem um peido. É porque, assim, o lombar roll, a técnica de lombar roll, para quem não sabe, é uma técnica manipulativa que manipula a lombar, né? E como ela é uma técnica brusca, ela geralmente, às vezes, solta... Alguns pacientes meus já passaram por isso. Vários também, eles ficam péssimos. Tem uns que nem voltam com vergonha de mim. Eles dão risada normalmente. São pacientes um pouquinho mais idosos quando isso que acontece. Não tem o controle um pouco mais do Já soltou o punho quando você manipulava o paciente? Se eu já? Não. Fala aí. Vai, João. Mas como paciente durante o curso de osteopatia já. Aconteceu já. Mas se você for sentir que vai soltar um punho, é só alinhar com o Trust, porque aí faz o estalido. Aí ninguém sabe. Na hora ninguém percebe. Não percebe o que é, né? Então, o vídeo viralizou por causa disso e por causa da menina no celular, né? Então, assim, de 2 dias e de 20 mil seguidores, eu passei para 80 mil. Gente. E eu mandei parar, porque ia chegar até sei lá quanto, né? Não, eu paro porque o povo tava esculhambando a menina. Essa menina aí não vai ser péssima fisioterapeuta, ela não sei... Porque ela tava no celular. Porque ela tava no celular, ela não tá aprendendo nada. Então, as pessoas julgam. Julgaram muito a menina e julgaram o peido da pessoa, né? Então, que nem sabe se foi da menina também.
Olha lá. Só que o pessoal que jogou o peido são estrangeiros, né? A gente está brincando. Exatamente. Talvez eles não entendam muitas coisas, mas o que foi, isso viralizou. E aí eram muitos árabes, por incrível que pareça, assim. E aí eu tava brincando aqui com os meninos que eu disse que eu me assustei com tanto árabe. Pra que esses árabes querem, né? Então, por isso que o Ricardo tava falando aí, os árabes. Mas eu dei uma sapecada aqui, não é só árabe, também tem chinês. Chinês, tem, né? de tem de tudo. todo mundo, Tem de tudo. Mas vieram forte. Você vai ter que começar a postar com legenda agora. Bilíngue, Bilíngue. E assim, o meu público maior, o meu marketing analisando as minhas redes, né? Meu público antes era muito de mulheres, né? Eu acho que as mulheres, elas se identificam comigo, né? Fisioterapeuta, que talvez se destaque um pouco mais. A gente vê que são as mulheres fisioterapeutas, às vezes elas saem do mercado de trabalho, vão cuidar da família e voltam de novo. Então, elas talvez me vejam como uma mulher mais empoderada, que se destacou. E é importante você dizer isso porque a maioria dos profissionais são mulheres. Cerca de 80% dos profissionais são mulheres, mas, querendo ou não, ainda, infelizmente, o que tem mais destaque ainda são os homens, que é a minoria. Exato. Então, ver mulheres se destacando, isso dá uma possibilidade para elas também acreditarem que elas podem se destacar. Exato. E com certeza podem se destacar. As minhas alunas assim, comentam muito assim, que veem em mim uma possibilidade de destaque, de empoderamento, de poder conseguir viver. São mulheres que de repente se separaram e que estão perdidas, eram fisioterapeutas, deixaram de ser da profissão para cuidar da família, porque o marido não quis deixar trabalhar. A gente escuta muita história. E aí elas talvez me vejam com isso. E aí, de repente, meu público mudou para masculino por causa desses árabes. E você também tem um perfil de ser uma mulher forte. Então, tanto da maneira que você fala, da maneira que você se posiciona. Então, eu acho que você consegue passar uma ideia de liderança que é uma coisa bacana. Exato. Quando a gente sabe que ainda existe um tradicionalismo em relação às culturas. Assim, né? Existe. A gente vê essa coisa assim. E isso foi uma pesquisa que eu pedi para o pessoal do meu marketing fazer. Quantos fisioterapeutas tinham e mulheres, né? Que é bem maior. O público fisioterapeuta é feminino maior, entendeu? Inclusive, se eu pegar os meus 145 mil seguidores, lá marca 79, vi isso ontem, 79,6% são mulheres. Exatamente. Então, é isso, assim, eu vejo dentro dos meus cursos presenciais, os comentários disso das meninas, Gisele, meu marido não deixa eu fazer terapia manual, porque contato próximo, contato né? próximo, não querem que eu atenda homens, que escolha. E, assim, eu tento mostrar que não existe isso na hora da gente, como profissional, a gente mostrar seriedade e mostrar exatamente, olha, eu estou fazendo isso, explicando, né? Eu estou fazendo isso por causa disso, eu quero fazer isso, meu raciocínio é esse, por isso que eu estou fazendo isso. Mostra a questão do profissionalismo e a seriedade. Então, não existe assédio. Apesar que, né, algumas pessoas podem passar por isso. Mas ela pode passar com terapia manual ou com nada. Com porque nada. a outra pessoa que está do lado lá é um escroto. a intenção. Essa é a verdade. Exatamente. Então não vai ser culpa dela. Mesma coisa, não é que a gente tem. Ainda existe uma questão das pessoas quererem culpar, Exato, né, a mulher, ou no caso que a gente está falando da mulher, assim, né? Porque estava com, sei lá, uma roupa meio curta, porque estava com. Pô, isso não, você pode ser que você sair de biquíni na rua, cara. Ninguém vai poder te assediar por causa disso. Entendeu? Eu acho ridículo isso. Mas a gente tem essa questão, e aí já associa, né? Vai ter um contato maior, vai Mas sabe o que vai confundir. Ricardo, o que acontece? A pessoa que está com dor é uma pessoa que está carente. Existe toda uma questão emocional por trás. Então você vem, cuida da pessoa, toca na pessoa, e às vezes as pessoas podem confundir. Aí tem outra, você valida. Você valida a pessoa, e a pessoa que tá com dor é desvalidada pela família. De novo, o cara reclamando de novo, só reclama de dor quando convém. Quando foi viajar não tinha dor, vai tendo esses julgamentos. E a gente ali vai e ali você vai julgar, né? Você vai validar a pessoa. E aí quando você valida, você cria identificação e a pessoa pode ser um pouco mais próxima. Mas, assim, as pessoas me acham super... minha amiga, né? Aquela coisa, né? E torna-se a amiga, né? A pessoa que cuida de mim. A gente vê isso, assim... Não estou falando de homens, mas você já teve algum mulheres. caso de uma tentativa de proximidade? Existe, mas eu tenho as minhas...
Aqui não. E aí a gente muda de assunto, mostra seriedade. Eu tenho as minhas formas de sair dessa. E aí as minhas alunas perguntam isso, como é que você sai? Aí a gente tem que sair mostrando profissionalismo, mostrando que, olha, não é isso, você está confundindo. E agora você tem que aprender em outras línguas, né? Responder lá em chinês. Cara, como que você sai chinês? Como que você sai? Será que esses árabes vão vir aqui? Eu mudei pra chinês agora. Que era pra vamos chinês. Tem uns chineses lá. É bom que a minha filha foi vendo os comentários em outras línguas e a minha filha estava traduzindo, né? No Instagram estava traduzindo. Mãe, nem traduz, nem olha. Nem perde tempo. Eu nem perde tempo. É porque essas coisas também vem de tudo, né? Vem pessoas que gostam de você e vem os haters, né? E aí você tem que saber lidar com os haters, né? Mas tu tem muito hater? Já teve? Já tive. Em qual sentido? Qual área? Qual sentido? Não, fisioterapeutas, mulheres. Essa mulher não sabe de nada. Essa mulher tá falando merda. Desculpa. Não, é sem limite. Tá tranquilo. Aqui é o nosso canal, não tem problema não. Tá falando besteira. Tem problema não, Eric, não. Tira da edição aí. Tá falando besteira. Existe, gente. Isso não vem de mim, são da própria pessoa, né? Mas isso nos comentários ou no vem direct nos comentários. Não, no direct não vem não, mas nos comentários. Teve uma vez... De forma aberta, assim mesmo. Aberta. Gente. Teve uma que me esculhambou aí, meus alunos me defendendo. Quer dizer, é porque a gente faz a propaganda realmente, manipulação da cervical, e eu às vezes mostro o vídeo, eu explicando como faz passo a passo. Então, essa pessoa diz, é um absurdo você estar ensinando isso. Gente, se eu não mostrar, outras pessoas mostram. No TikTok tá só o que tem. Meu sobrinho de 12 anos... Se a gente for ver na área de quiropraxia, né? Profissionais que não são fisioterapeutas mostrando, demonstrando e ensinando. Exato. Ali é preocupante. Meu sobrinho de 12 anos sabe manipular tornozelo, torácica, 12 anos. Perdi meu emprego. A minha irmã falou isso pra mim. Gisele, ele manipula tudo, ele sabe. Onde que ele aprende? TikTok. É isso. É perigoso? Lógico. Não é. Lógico que é perigoso. Mas se um faz, eu vou deixar de fazer? Não, tenho que vender o meu também, né? Não, e também você vai explicar pelo menos da maneira correta. Com responsabilidade. Com responsabilidade. Tá falando para fisioterapeutas, Exato. né? E não qualquer pessoa vem aqui e faça isso. E mostrar como faz não é ensinar. Entendeu? Você vai assistir um documentário, sei lá, de como que faz aquele sopra o vidro, sabe? Você não vai pegar e começar a derreter vidro em casa, pôr um cano, assoprar pra fazer uma escultura de vidro. Você não vai, aprendi pra caraca. Não vai ser assim. É por isso que, por exemplo, meus cursos presenciais de terapia manual, eu faço questão de ser poucas pessoas, porque eu quero ver a sua manualidade, eu quero que você manipule em mim para eu sentir a sua mão, eu quero ver se eu tenho que olhar se você está fazendo isso. Porque é uma responsabilidade muito grande. Nossa, que ensina e que não vai jogar qualquer pessoa nesse mercado de trabalho sem fazer a coisa direito. É a coisa séria. O que mais tem, infelizmente, em todas as áreas, e na saúde não seria diferente, de profissionais não preparados para fazer várias e várias coisas, né? É como a gente estava falando, né, conversando ali antes, a quantidade de fisioterapeutas que não estão aptos para realmente fazer a profissão. Cada vez mais, gente, a graduação está tirando coisas. Eu que fui professora 18 anos de uma faculdade particular, cara, hoje eu vejo... Você sabe como é, né, Ricardo? Porra, mas eu me demiti em dezembro. Foi? Saí das 3 graduações que eu tava. Vai fazer um ano, tem que comemorar isso aí Daqui também. Daqui a pouco faz um ano já. Eu saí em 2020, mas foi a leva de todos os professores na época, na pandemia, tiraram todos os professores com um grau maior de doutor. Os doutores foram os primeiros. Que tinham um salário mais justo. Alto. Isso. Justo. Mais alto? Justo. Justo. Foda, né? Porque hoje entra todo mundo nivelado lá por baixo. Não, e assim também você não consegue mais... criar um modelo de aula, embora, vou repetir, na última faculdade que eu estava, na Unip ali, na época que eu estava, acredito que ainda tem, por causa de um ano, como era muito bem organizado, tinha um coordenador geral que é o Cris, ainda tem, né, e o pessoal, a gente conseguia fazer uma coisa da gente do jeito que nós queríamos. Dava certo. Então, não tem problema se a sua prova for da maneira que você acredita que deve ser feita, contanto que você tenha passado as possibilidades das pessoas responderem. Então, você conseguia fazer isso bem feito. Mas as grandes faculdades que eu dava aula que viraram aqueles grupos... Sim, é isso. Nossa senhora, não tinha nem como... Teve uma faculdade que eu lembro que 30% da nota era comigo, o resto ele conseguia online.
Então o cara não precisava nem ir se ele Cara, quisesse, será que sabe? a gente dava aula na mesma franquia? Ah, eu dei aula em vários grupos aí, eu não sei, porque grupo é foda, né? Mas vai falar o nome, os caras têm poder. melhor tomar Depois a gente cuidado. comenta. Eles têm muito advogado pra não precisar. Ele não precisa pagar alguém pra processar. Ele chega lá e fala, vai lá, resolve isso aí. Então, as provas já vêm pré-prontas, a gente Isso, não... era uma prova unificada. Acho que era na mesma. E aí eles trocaram Existe? os Gente, livros. eu não sabia que tinha isso, não. Trocaram os livros que eram livros. Por exemplo, vamos supor, você vai. O Netter ou o Nilma, qualquer livro. Sim, pro livro o Guilherme deles. trocava pro livro deles. Aham, é a isso mesma, mesmo. viu? Caraca, essa parte É. aí não tava ligada. E aí não. você tem que cumprir a ementa que eles querem. Então, se você quiser dar alguma coisa de atualização, você não pode. Por Se exemplo, tiver uma caca lá, não dá. tipo, vamos lá. Reabilitação de ombro, né? Você tem que falar Coldman. Coldman é os exercícios pendulares. Pô, exercício pendular não tem nada mais sem sentido. Tudo bem, depois que vai para uma cirurgia, quer começar a movimentar, tudo bem, pendular ali só para dar uma movimentada, mas tem coisa muito melhor. Você não pode sair dessa linha. Porque vai cair na prova, aí você Porque fudeu. vai cair na prova. Se você fazer diferente, Que a prova já tá pronta. que a prova está pronta e unificada para o Brasil todo. E aí qual que era a ideia? Que a prova avaliava o professor também, entendeu? Ah, Sacou? Se o aluno, exatamente. Se você está dando a ementa certa. Entendeu? se o pessoal for todo mal, é porque você fez alguma coisa Porque errada você nesse, falou nessa uma linha de coisa raciocínio que errada. saiu da linha que eles queriam. Então, a gente vê os alunos saindo da graduação despreparados e muito. E não culpa dos alunos. Não culpa dos Isso que é muito alunos. louco, entendeu? O cara não tem culpa. Ele sai, ele não sabe que ele tá despreparado. Não sabe. Entendeu? Não sabe. Ele não sabe o suficiente pra ter dúvida naquilo. Porque não permitiram ele entender que ele tá sendo, tipo, menosprezado. E É lógico, uma pessoa entra numa faculdade acreditando naquilo, vai- né? É na um verdade- professor, é uma instituição de ensino, é reconhecido pelo Ministério da Educação, então o que tem aqui... na correto. verdade, eles saem generalistas, sabendo de tudo um pouco. De tudo um pouco. Não tudo. Nem aquela especialidade que ele queria. Então, assim, a pessoa vai para o mercado de trabalho e vai para essas clínicas mesmo, onde se coloca o infravermelho, o gelo. processo e de como que tens fala? Linha de produção, né? linha de Uma produção. vez. Linha de produção. Uma vez eu tava surtando, é porque eu já tava. Porque às vezes você tem vários surtos. Eu falei, não dá, não vou ensinar infravermelho, não vou ensinar essas coisas. Aí a coordenadora falou assim: mas se ela for pra uma clínica do interior que só tenha isso? Eu falei, ela não vai usar, porra, não funciona! É muito fácil, não vai usar. Mas bem observado. Se lá só tem isso, ensina Foda-se, a fazer não o vai usar, errado. cara, não vai. Que loucura, loucura. Não, loucura. Mas não precisa ir pro interior pra ter só isso aí, não. Não precisa não. embaçado, Não precisa, embaçado. aqui na Precisa. capital tem muito. E, gente, o Brasil é muito grande. E tem faculdade de fisioterapia em qualquer... A gente tava conversando antes de Sim. começar, né? Cada cidade que a gente já recebeu convite que a gente nem imaginava. que nem imaginava, que nem existia a cidade. Muito menos uma faculdade. né? Eu fui convidada para ir, por exemplo, ao Amapá, para o interior. Tem uma pessoa no meu curso online que é de uma cidade que eu disse, meu Deus, onde que ela estudou, entendeu? Então a gente vê a precariedade que existe e a gente vive numa bolha. Numa bolha aqui, vocês vivem nessa bolha. Desculpa. É uma bolha de São Paulo, que é muito mais, que tem muito mais oportunidades do que uma bolha de uma pessoa que mora lá no Uma cidade norte, de no mil norte habitantes, do 2.000 Brasil, habitantes. que é muito mais difícil chegar o conhecimento. Nem todo mundo que é bom consegue dar cursos e vai para lá, entendeu? E hoje. Mas é engraçado quando, que nem eu vou pra Belém agora, em novembro, já tá fechando todas as vagas. E lógico, Né? poucas Daí oportunidades. você faz que um tem. negócio aqui em São Paulo, você pena pra Fazer. conseguir fechar, porque as pessoas não fecham, porque tem uma oferta É. muito maior. Né? E quando é pro interior do Brasil, você consegue. Você vai para uma cor mais Amapá? fácil. Como eu estava falando, que foi convidada para ir para o Amapá. Eu tenho que ir de Fortaleza, Brasília, entendeu? Caraca. Cara, é quase um dia inteiro. Não, e hoje os alunos se formam e eles. Parece tipo o Pac-Man, sabe? Como que é? Pac-Man é tipo. Vai. Aqui, ó. Sabe o jogo que tem os bichinhos que vai as fantasminhas Meu correndo Deus. atrás de quem? É verdade. E eles têm que escapar da pseudociência. Mas a pseudociência, ela pega eles. Eu não entendi a tua meia. São os fantasmas do Pac-Man. Eu fantasma? lembro. Aqui, ó. João, Eles mano. eram assim? Bicho Era. do céu. Gente, eu quero pedir desculpa pelo João e toda a comunidade geek e nerd que nunca. Você não lembra, João? Mano, o que eu jogava do Pac-Man não era assim, não? Fale mais. Era um bonequinho assim, ó. É porque Não, os não, fantasmas o têm esses Pac-Man, olhinhos sim. assim.
E eles são tipo são dessa Pra mim, forma. eles são um negocinho assim e umas Isso. rebarbinhas embaixo. E aí tem o olhinho assim, e ele vai virando. Eu não reparei, então. Mas de boa. O que é? Você não? Eu não entendi, mas tudo Tá, bem, mas você vai me mas- explicar. mas- Aí, porque o aluno ele se forma, ele tem que ficar fugindo da pseudociência. Porque na faculdade, ele vai aprender um monte de coisa que comprovadamente não funciona. Uhum. Ainda hoje, Ainda né? aprende. Ainda E aí aprende. ele se forma e ele começa a ver pessoas que vão. Foda, sou eu, né? Pessoas que vão fazendo meme pra zoar coisas que não funcionam e tudo mais. E ele fica revoltado. Cara... Ixi. Nossa, é sério, é sério. Puta, é Siri, é bem sério, sério. Siri, é bem sério É bem mesmo. sério. É. A Siri falou assim, e eles vão ficando revoltados depois. E vão se afundando na pseudociência. É, Então, eu falei isso até pro João antes, assim, eles ficam confusos. Cara, se tudo que eu aprendi na faculdade não funciona, o que eu vou fazer agora? e aí eu queria perguntar pra você exatamente isso. A pessoa que sai, quer trabalhar com esporte, musculoesquelética, o que você acha que ela tem que procurar? Cursos. De? Eu sempre falo Assim, isso. os É tipo, Tá, então Da posso fazer É da hora, assim. juntar com isso daí. É porque porque se a gente falar do mundo do esporte, Uhum. se a gente pegar as Olimpíadas de Paris, que acabou de acabar, uhum, né? E que vai começar as Paralimpíadas, na data da gravação, semana que vem começa as Paralimpíadas. uhum. A gente vê As bandagens, as ventosas. Eu não ia falar os nomes, mas já que você está falando, Sim. Mas é isso, as vantagens, as bandagens, entre tantas outras técnicas e recursos Uhum. que são galhofagem, como a gente fala, né? É. Se atletas de alto nível utilizam, como que eu vou dosar isso com os futuros alunos do que eles procurarem se eles veem que a nata do esporte, onde está todo o dinheiro de investimento, Uhum. o pessoal está usando esse tipo de situação? Mas ó, bem rapidinho. Tá, O pode bom é que não tem como, se o atleta pedir, eles realizarem a técnica errada. Uhum. Porque ela não funciona. Se o Nem cara vai piora, nem colocar melhora. ela em V, em Y, em W, em transversal, tanto faz, cara. Só tem que colocar bonito pra foto. É. Mas como Desculpa, dosar fala aí. isso do que as pessoas veem na TV com a parte acadêmica séria, Eu dou duas né? explicações para isso, assim. Primeiro é uma coisa, o que é PBE? Prática baseada em evidência. Prática baseada em evidência é o que as evidências mostram, o que o meu paciente quer, né? E a minha experiência do terapeuta. Né? A experiência que eu tenho e que funciona dentro da minha da experiência. Por exemplo, eu sou osteopata já há 22 anos, sei lá, então eu tenho uma experiência forte dentro da minha técnica. Então, se o paciente quer, o que você vai fazer? Eu quero botar bandagem. Eu vou botar bandagem em você, mas eu vou te falar, não funciona. Então, às vezes, eu posso associar a minha técnica, o que as evidências mostram, a minha experiência, com o que você quer. Tudo bem, eu faço as minhas coisas, eu vou botar a ventosa que você gosta. Mal não há, não vai fazer mal, né? Mas você se sente bem, vamos lá. Isso é uma explicação. A outra explicação, eu acho que tem a questão do mercado aí de vendas, né? Assim, que eu acho que está por trás também. Eu vou te dar aqui, atleta, eu vou te patrocinar das bandagens, e usa as bandagens aí, porque é venda. Né? Eu acho que tem dessas duas coisas. E aí, a pessoa que está vendo isso tem que estar atento. E como você me perguntou, uma pessoa que acabou de sair da graduação, é seguir pessoas que você acredita que elas estudam, continuar estudando. Como eu falo, Gisele, eu faço sempre um curso, 2 cursos por ano, networking, é isso, não parar de estudar, e investir na sua carreira. Eu acho que é importante. As pessoas também, eu vejo muito fisioterapeuta, eu ganho pouco, vou investir por quê? Cara, você ganha pouco porque você não investe em você. Exatamente, é justamente por isso. Entendeu? Eu vejo muito isso, eu não tenho dinheiro. Aí fico só ali fazendo. Porque as pessoas adoram mesmo. Massagem, ventosa, liberação. Eu tenho raiva disso. Eu vou fazer massagem com a Gisele. Pô, se você falar que vai fazer massagem comigo. Eu não sou massoterapeuta, sou fisioterapeuta. Então, assim, muitas vezes o paciente chega no meu consultório e eu quero fazer uma anamnese. Eu acho muito importante explicar, entender, saber qual tipo de dor, porque nem todo mundo é a mesma ferramenta que eu vou usar. Dependendo, existem vários tipos de dor, subcategorias de dor. A gente sabe disso hoje. Existe toda uma coisa por trás. Então, a minha avaliação ela é muito minuciosa. E a educação em dor, né? Eu tenho, meu mestrado é em educação em saúde, então eu acho extremamente importante a educação em dor, eu explicar, e tudo que eu faço eu explico. Então,
eu me diferencio como uma massoterapeuta, né? Não Sim. sou uma osteopata que eu vou nela porque ela faz liberação miofascial e ainda manipula. Ela é boa, cara. Você não vai encontrar isso. E ainda manipula, é foda. E ainda manipula. Porra. E ainda me estrala. Ela é exata, ela Né? me instala todinha. Vai lá nela, que ela é ótima. Você vai ficar sair super relaxado. Cara, eu tento me diferenciar disso mesmo. Você atende bastante atleta, né? Atendo, Uma área esportiva. Não atleta profissional, mas Não, sim, mas mesmo atleta amador. amador, eu adoro. É a área da que você pratica? Eu antigamente, eu pratiquei muito tempo crossfit. Eu era crossfiteira. Eu atendia Falava dentro... inglês? É porque tudo é inglês. Mas eu atendia dentro de boxe. Eu atendi 7 anos dentro de um boxe de crossfit. Então a parceria nossa era muito grande. E aí agora eu não tendo mais dentro do boxe crossfit, eu tenho meu espaço. E hoje eu faço musculação. Entendeu? Hoje eu sou bodybuilding. Sou bodybuilder! Abre minha mochila aí, traz a batata doce pra gente. Eu vim comendo no caminho já. Tá certo. É que tem um vídeo que o menino grita que é bodybuilder! Você já viu? Mas, Gisele, no mundo da fisioterapia esportiva, que ainda é altamente masculino, aonde que veio esse desejo, essa vontade de entrar para essa área, sendo mulher? Eu sempre adorei esporte. Deixa eu te contar. Quando eu escolhi fisioterapia, na verdade, quando eu morava em Belo Horizonte, eu fiz faculdade de administração na PUC. E aí eu larguei. Vou ser administradora de quê? Minha mãe tinha uma academia de ginástica, então eu queria administrar a academia da minha mãe. Aí eu disse, cara, eu não vou ser administrador. Eu, estudando administração, eu não vou ser muita coisa. Eu vou estudar educação física. Aí minha mãe, Deus me livre que eu tenha uma filha profissional da educação física. Minha mãe, na época, quem era professor da academia dela era o segurança de boate, povo, assim, não tinha não era regulamentado. Até porque, se eu não me engano, a educação física foi regulamentada em 93, se eu não me engano. Comecinho dos anos 90. Véia. Não, mas até aí nós somos dessa época também. E aí a minha mãe disse, não, você vai fazer fisioterapia, porque fisioterapia dá dinheiro, você vai ser rica com fisioterapia. Caraca! Já acertou. Falavam isso na época, ó. Minha mãe. Olha só, porque hoje em dia o discurso Sua mãe é viva? Fisioterapia não dá dinheiro. Qual o nome dela? Socorro. Dona Socorro! Mandou bem. Meus parabéns, ó. Parabéns, Eu tô Dona esperando Socorro. ser rica Põe a palmas aí pra mãe dela. Aí. Dona Socorro. A gente pode ser rica, não rica, mas a gente pode ganhar nosso dinheirinho. Eu sou uma mulher independente, eu que sustento as minhas coisas e sou uma mulher cara. Então eu sustento as minhas E coisas. viaja nos seus aniversários, Viajo. consegue fazer seus cursos. Total. Eu me viro bem. E aí eu fui pra área, eu fui pra fisioterapia. Sua mulher cara é foda, né? Pulamos essa parte. Não, a mulher cara que gosta da vaidade, eu gosto das minhas coisas e é isso, eu me sustento, poxa. Dinheiro é pra isso, pra realizar seus próprios desejos. Exatamente. Você não ter seu segurança e realizar seus próprios desejos, vontades. Né? Exatamente. E aí, por isso que eu gosto muito de esporte. Eu amo esporte, sempre gostei. E fiz meu doutorado em ciência do desporto, então é essa área que eu gosto. Eu atuo muito nisso. Diz. Enfrentou muita resistência de outros profissionais homens na área? Já passou por alguma coisa assim? Existe, assim. Mas é mais velada ou Não. na cara? Não, eu atendo muito, né, gente? Eu atendo de manhã até de noite, direto, sempre, todos os dias. Então, assim, a minha clínica sempre foi muito forte. Eu sempre, mesmo sendo docente, eu nunca larguei a minha prática clínica. Então, assim, chegam e talvez... você é fraca. Muitas vezes eu já escutei isso e já publiquei isso no meu Instagram. Ela não é forte o suficiente para poder me instalar, vamos dizer assim. Ou de liberar meus músculos porque ela não tem força. E eu sempre coloco isso. Não é força, é técnica. E a minha filha era interna, né? E ela falando com os médicos lá, crossfiteiros, e aí... Isso é uma história que ela me contou. E os crossfiteiros, tô todo doído, nossa, tô precisando de fisioterapeuta pra soltar aqui a minha musculatura. E a minha filha faz... Lógico, meus filhos me fazem propaganda minha. Vai lá na minha mãe é muito boa. Se eu fosse você, ia na minha mãe. Ah, não, mulher fraca. Aí, acho que não. Não, mulher não dá certo não. Aqui eu tenho muito músculo aqui pra mulher soltar.
Gente. Então essa é a resistência. Ou às vezes a gente escuta também, mulher não vai entender muito do meu caso. Gente, existe isso. E aí a gente, como eu falei, o conhecimento, a educação, explicando, e aí a gente muda. E aí quando eu começo a fazer a liberação, poxa, você é forte pra caramba, hein? Dá pra você só Ô, mão pesada, diminui um pouquinho aí. Nossa, é magrinho, você é forte, né? Já praticava esporte antes ou se conectou com o esporte, com você praticar e depois? Eu sempre pratiquei. Porque isso também influencia bastante. Sim. Se a pessoa, hoje ela vai olhar sua rede social, ela vai ver que você pratica um esporte num nível que você tem um rendimento e que também isso molda o seu corpo, porque não necessariamente as pessoas vão praticar o esporte e vão moldar o corpo dela por conta do esporte. Alguns não. Para moldar o seu corpo não é só esporte, você vai ter que se alimentar, fazer um monte de coisa. Então, isso também passa uma identificação pra pessoa falar assim, pô... Ela entende. Dá pra ir. Eu falo muito isso para os meus alunos, assim, gente, o que dá credibilidade também ao paciente é que você está entendendo da biomecânica do esporte. Então, por exemplo, você vai atender uma pessoa aqui do beach tênis, você tem que ter jogado beach tênis na sua vida. Você entendeu o negócio. Você vai atender uma pessoa da corrida, você tem que ter corrido uma vez, pelo menos, você entendeu como é que é o negócio. Vai atender uma pessoa do CrossFit? Tem que fazer CrossFit pra você entender. O cara chegar... é porque eu machuquei meu ombro no snatch. O que é snatch? Não, você não pode mais fazer isso. E que a gente vê muito isso também, fisioterapeuta. Você tem que parar seu esporte. Às vezes não. Às vezes é uma adaptação que você precisa entender. E aí o fisioterapeuta entra para melhorar a mecânica, né? Você precisa entender o mecanismo lesivo para poder reabilitar. E dentro do CrossFit acontece muito mesmo? Lesões? Acontece, assim como todo esporte. No beach tênis também. Na corrida, todo esporte. Agora era nisso que eu ia entrar agora. São os esportes ou ainda a falta de preparo inicial das pessoas para iniciar esses esportes? Existem as duas coisas. A Daiane dos Santos teve uma entrevista dela no Fantástico, nas Olimpíadas, que ela colocou essa frase. Todo atleta vai ter lesão. Óbvio, porque ele chega no seu limite. Então, isso vai existir, né? Então, assim, existe a questão de você estar mais apto, mais preparado para fazer aquele movimento. Porque, por exemplo, no CrossFit, vamos lá, todo mundo mete mal do CrossFit, e como eu já trabalhei há muito tempo, eu sei. O pessoal sai, nunca levantou E praticou, né? Não só trabalhou, praticou. Exato. Aí, nunca levantou a mão acima, sempre trabalhando aqui no computador, sempre aqui nessa base, as atividades diárias daqui para cá. Daqui para baixo, de 90 graus para baixo. E de repente vai para o CrossFit, ele tem que levantar acima da cabeça, como o snatch, que tem que tirar a barra do chão e levantar acima da cabeça, a barra de ficar pendurado na barra, então o ombro é acima da cabeça, e aí começa a exigir de músculos que nunca estavam acostumados àquilo, entendeu? E vai lá pela comunidade. Igual o beach tênis. O beach tênis é sucesso pela comunidade. O CrossFit é sucesso pela comunidade. Entende? Comunidade é o quê? Não é só o esporte. É você ter amigos. É que de repente você tem um grupo de amigos que vai sair para beber e que tá todo mundo ali engajado, que tem uma competição, que massa. Entendeu? É isso. É o que falta no isolamento social, né? Faltou muito para as pessoas. E as pessoas estão carentes disso, de se conectar. E aí elas começam a fazer esses tipos de movimento e aí as lesões começam a aparecer porque elas não estão aptas. E querem também, de repente, levantar carga, porque aquele colega lá, por exemplo, vamos lá, a questão, a menina levanta mais do que eu a carga. Aí eu quero levantar mais. Não, ela é mulher, pô, ela levanta mais do que eu. Não vou ficar, eu não sou frango aqui não, pô, eu quero levantar a barra forte. E aí começa. E quer isso. O que a gente pega de gente que faz crossfit e que faz competição e que são os homens super fortes, na hora que a gente vai fazer a reabilitação motora, fazendo os exercícios de controle motor e que não tem nenhum controle motor, aí ele, nossa, isso eu não consigo. Pois é, você não consegue nem o básico, quer fazer o mais alta complexidade, não é bem assim. E aí as pessoas se assustam e aí veem realmente que não estava tão apta assim. E as pessoas nem sabem. Levanta a barra. Porque assim, se eu te pedir uma ação, o que é o movimento, né? O movimento é a percepção, a intenção e a ação. Então, se você vai ter que se virar para fazer aquele movimento. Não se eu chegar para você e falar, levanta essa barra. Você vai levantar. Aí eu não consigo. Então eu vou adaptar para você levantar. Eu vou diminuir a carga. Eu vou levantar. E aí o seu corpo, o seu cérebro vai entender, levanta a barra.
Como? Não sei. Levanta. Se vira. Entendeu? Aí, quando você vai ver como fisioterapeuta como você está levantando, existem os ruídos do movimento, que todo ruído é normal. A variabilidade motora é normal. Agora, ter muita variabilidade para você fazer aquela ação de levantar a barra acima da cabeça é que é ruim e começa as lesões a partir da grande variabilidade motora. Hoje eu estava treinando lá para fazer terra. Então, eu fiz toda a sequência com alguém me corrigindo. Mesmo assim, eu acho que quando a pessoa foi embora, eu não sei. Pelo menos no meu mental eu não estava fazendo certo. E terra é uma coisa simples, assim. Só precisa ter mobilidade de quadril e tudo mais, eu não tenho. Só, mas, né? assim, assim, quer dizer assim, em comparação com levantar a barra acima da cabeça. O risco de lesão de terra é a carga e a lombar por ter feito errado. Mas diferente de eu levantar a barra muito acima da cabeça e meu ombro tem uma instabilidade, eu tenho ali uma lesão, né? E é difícil, porque a gente não tem consciência corporal, muito menos consciência de gesto esportivo. Mas você sabe que, se você pensar no raciocínio da complexidade, né, que eu estava até falando, existe a forma de pensar reducionista e a forma de pensar pela complexidade. Se você pensar pela complexidade, você tem uma... É isso que eu estou falando, você vai ter que tirar a barra do chão e levantar para fazer o levantamento de terra. Como você vai levantar, você tem que levantar. Mas a grande variabilidade é que você variar muito o movimento você vai variar todas as vezes. Você acha que você vai levantar igual todas as vezes? Não vai. Mas a repetição, né, a fadiga vai acontecer e você continuar na fadiga. E quanto mais fadiga você tem, mais variabilidade motora você vai existir. E aí começam as lesões a partir disso. O que a gente tem que fazer é melhorar a sua capacidade interna para aquela demanda que você está sendo exigida de você. Entendeu? Então, aí as pessoas falam, eu não vou mais fazer levantamento terra porque eu tenho dor lombar. Não é isso, a gente tem que reabilitar esse movimento mediante ao que você precisa, porque senão a demanda vai existir. Uma hora você vai ter que levantar um monte de sacola do chão, né? E aí você nunca estava fazendo esse movimento e aí vai precisar de um dia. Entendeu? Então, assim, a gente tem que fazer e não se importar tanto como que você vai fazer. É diminuir a variabilidade e aí fazendo o movimento. Acho que é isso. E quais são os esportes que mais costumam aparecer para você? E qual é o esporte mais diferente que possivelmente já apareceu aí, se você lembra de algum? Cara... E que você teve... Como provavelmente você não praticou esse esporte, como é que você foi entender dele para poder auxiliar o seu paciente? Os mais comuns lá é corrida, crossfit e beach tênis, né? Lá em Fortaleza, porque é isso que é o famosinho, né? É que todo mundo faz. O mais diferente é a galera do esqui, que tá esquiando muito e que chega lá. Em Fortaleza? Esqui bunda. Assim? Não. Esqui nas dunas? Ô, gente, Esqui bunda, né? tá sendo fácil, né? Ir pra lá pra esquiar pra fora. E muita gente chega lá todo... assim, é um esporte caro. Porra! É um pouquinho é esporte só. caro, pra dedéu. Mas que tem muita gente que faz. Né? Tem os... Mas você recebe bastante? Recebe. Sabe por quê? Sabe o que um paciente com ticket alto traz pra você? Outro paciente de ticket alto. Exatamente. Então, porque você solucionou o problema dele, você fez uma transformação e ele vai te trazer outra pessoa. E a pessoa que ele traz é a pessoa que está no meio dele, que tem a mesma capacidade de pagar o preço igual ao seu valor, que é um preço alto. Então isso é legal. Lá em Fortaleza tem muito kitesurf, né? O kitesurf é uma moda lá. Pera, qual é que é? Desculpa. Kitesurf. Kitesurf. Qual que é? Aquele que tem a vela. Tem a vela, sei, tá. Lá é a cidade do kitesurf. Ah, eu não sabia, não. Eu não sabia que chamava assim, na verdade. Venta bastante lá, né? Venta bastante lá. Você pega todas as imagens de Fortaleza, só vento. Nunca fui. Já foi pra Fortaleza, Ricardo? Já. Eu já fiz kitesurf. Difícil? É bem difícil. Deve ser, visualmente parece. Tem gente que quem surfa já tem o costume, mas eu nunca surfei porque eu tenho medo de ficar bolando assim na onda assim. Precisava pra eu entender como é que era o surf. Você já reabilitou atleta? Sim. Não profissional. Não profissional, mas mais amadores. De que? Não, você fala. Triatletas, normalmente, é o que a gente tava conversando, né? Sim. Lá na cidade onde eu atendo tem muita triatleta. Eu já reabilitei o pessoal da seleção brasileira de Kyokushin. O que é o quê? Karatê Kyokushin. Era um karatê de lockout. Não é um karatê que tem pontuações
vai mais olímpicas, assim. O karatê que a grande questão era Karatê- o lockout. Tem karatê nas Olimpíadas agora? Agora tem, Buguei. né? Mas é o Shotokan. Se eu não me engano, não sei qual tá. é exatamente, mas... Porque é pra pontuações, então você consegue ter, né? Não é a questão de se dar um lockout na pessoa. Assim, né? Essa é a ideia, né? E então eu reabilitava o pessoal do karatê. Que como o Karate Kyokushin, obviamente, não tinha tantos lucros financeiros, muitos deles já faziam K1 ou Bellator, MMA, então reabilitava o pessoal junto. Mas eu nunca fui de reabilitar o pessoal de esporte de contato, de esporte de chão. Reabilitava o pessoal de esporte mais... Sabe um novo esporte? Um novo esporte que Tapa você na cara! poderia... Tem esse também, né? Tapa na cara de anão, eu vi agora! Tem isso aí também? Tem, tapa na cara de anão, eu vi! Não, mas eu ia Ah, falar vou- que você poderia reabilitar os atletas de game. Game, Né? game podia Eu ia ser, falar cara. isso. Eu vou falar uma coisa aqui pra vocês. Bora. Eu nunca fui boa em tudo. Eu fiz sempre tudo. Quando eu estudava, tinha as Olimpíadas do meu colégio. Aí eu comecei handball, basquete. Eu era no handball, me botaram pra reserva. Eu disse, acho que não vou ficar aqui não, reserva é foda. Vou pro basquete. Aí, não, basquete é foda. Aí me botaram também reserva. Eu, porra, tô sempre na reserva. Eu vou agora aqui na corrida de revezamento. Aí eu fui pra corrida de revezamento. Aí eu falei, Gisele, ó, vai pra dama que é melhor. Eu fui pra dama. Sério? Aí a minha Jogo de tabuleiro, xadrez, né? Xadrez, Qual né? esporte que não tá completo o time? Aí a minha mãe, como tinha academia de ginástica, aí ela... na época chamava academia de ginástica, não academia. Aí, vou fazer capoeira. Aí eu tentei capoeira, levei uma Benção. Chute, né? cara, um chute no meu nariz, que os 11, aí o professor disse, acho que capoeira não é pra você, não. Eu vou fazer aeróbica. Na época era aeróbica. Aí eu fui garota aeróbica. O que é ser garota aeróbica? Cara, eu fui desfilar. Mas qual é que é? Tipo, você desfilava fazendo aeróbica? É porque tinha... Só pra entender, assim. Gente, coisa de doideira. Minha mãe me botava nessas coisas assim. Eu tinha o grupo da aeróbica para fazer a dança, né, da aeróbica e tal, e depois a garota aeróbica, que aí a gente ia desfilar com roupa de ginástica, roupa fitness e tal, e ficava lá fazendo as poses, o mico que eu fiz na minha vida. Puta, tem foto disso aí? Não. Pô, Não pode pôr agora na internet, senão os árabes... Não, não. Vamos financiar o próximo evento. Não, mas isso é anos atrás. Aí sempre por isso que eu sempre fiz de tudo, assim. Mas eu vou No falar. CrossFit você foi bem? Não fui atleta, Vai né? pro banco, vai pro banco. Ó, eu acho Não fui melhor você. atleta, você mas eu ficar fazia as naquela- competições. Eu acho melhor você isso que eu ficar ia falar, naquela você já fez sala. aquele Murphy, não sei. Já. Eu não sei, eu só vejo na internet. mas- Já. mas Quais o são os Murphy- nomes? O Murphy é tranquilo, é sempre no final do ano tem essa questão aí, que é 1 quilômetro de corrida, depois 300 agachamento, depois não sei quantas barras, eu esqueci tudo. É um decátulo do CrossFit, tipo deve ser alguma isso, coisa assim. É. Mas, ó, eu vou falar uma coisa pra vocês. Vocês me perguntaram que eu atendo muito atleta, mas não é o grande público pra mim. O grande público é dor crônica. É, por isso que a gente se conectou. É Porque é o dor que eu- crônica. Vocês fizeram uma live já, não fizeram? Fizemos uma live, acho que foi na época da pandemia. Foi. Que inclusive você falou alguma questão que envolvia a saúde da mulher, porque daí eu lembro que a Aline estava do meu lado, minha esposa. Ah, é verdade. Teve Foi o meu essa doutorado, conexão, que é. foi sobre a pesquisa sobre a manipulação osteopática na atividade elétrica do assoalho pélvico. Viu? Eu lembrei das coisas. É. E foi por conta da dor crônica que a gente se conectou, porque eram os assuntos incomuns que nós Ou temos. seja, eu faço de tudo um pouco, né? Na verdade, é quando você faz dor crônica, pega muita dor musculoesquelética. E dor musculoesquelética acaba tendo uma variação que vai desde coluna, até dores mistas, até uma série de elementos. Exatamente. Eu sou especialista, eu acho. Gosto muito de estudar dor crônica. Tem que ter uma paciência para atender paciente de dor crônica enorme. É mais fácil atender esse paciente ou o crossfiteiro? No crossfiteiro. Com certeza é mais fácil, Nossa, né? O crossfiteiro fica bom rapidinho. Na hora. Na hora. Mas por que é tão difícil até para o pessoal então entender? Porque tem toda uma questão por trás biopsicossocial envolvida. Quando a gente faz o questionário com essas pessoas de dor crônica de sensibilização central, eu comecei a observar isso, sabe? Que no questionário tem várias perguntas, né? E aí uma delas é se você teve traumas emocionais ou traumas de abuso sexual na infância. As mulheres, a maioria das mulheres que chegam com um quadro de dor crônica, fibromialgicas, né? Vem diagnosticada pelo médico com fibromialgia, tem história de abuso na infância. Então é um envolvimento, é uma coisa muito maior, sabe? Aí vem toda uma história que precisa de terapia.
Eu conheço colegas que tratam com dor crônica, mas só atende se estiver fazendo terapia conjunto, sabe? Porque aí sabe que o resultado não vai ser tão bom. E é difícil, a pessoa também tem crenças limitantes, que aquilo ali é uma coisa que nunca vai melhorar, e que todas as vezes ou que tem complicações com o marido, com um companheiro, a dor vai piorar, não dorme bem, tem problemas de dormir. As mulheres, principalmente, que têm questões hormonais também, e que não faz reposição hormonal e que não cuidam dessa parte, também não dorme bem, tem depressão, ansiedade, tem todo um quadro por trás que você tem que analisar. E aí por isso que não é só você, sabe? Então eu falo, olha, eu vou te ajudar aqui a minimizar as suas dores, mas eu preciso que você acredite que você vai precisar de melhorar com outras profissionais que precisam me ajudar. E você tem essa equipe para poder auxiliar, para ajudar que já é especialista nesse sentido? Eu encaminho. E vejo muito assim, se a pessoa é sedentária, é mais difícil ainda. E eu não sei se você vê, João, isso, como é difícil a osteopatia, por exemplo, em pessoas sedentárias e as pessoas que fazem atividade física. É muito mais rápido o resultado em pessoas sedentárias do que é muito mais rápido em pessoas que fazem atividades, isso. Do que as pessoas sedentárias. As pessoas sedentárias é bem mais difícil. E saem toda dolorida, mesmo fazendo as coisas. Ai, fiquei mais dolorida. Fiquei com mais dor, isso. Porque o corpo não está acostumado, né, ao movimento. E as pessoas... a gente vê muito na internet. Se a gente pegar isso daí, a gente entende, então, porque atletas, ou pessoas, né, ativas, usam técnicas não evidenciadas e melhoram, mas porque também fazem outras coisas, já são ativas. Também elas acabam atribuindo a determinadas coisas que não são elas de fato quem melhoraram. Porque esses atletas adoram comprar ventosa, pistola. Sim. Porque é barato, talvez, é barato. E aí compra e fica lá. Não vou gastar dinheiro com fisioterapeuta, ele mesmo não. Faz, ele mesmo faz e fica se dividindo, fica ou procura compartilhando. algumas técnicas não muito adequadas. Ozônio retal. Mas cara. Gastar dinheiro com isso é foda. Mas tudo bem. Daí eu falo, não, mas eu melhorei demais o meu desempenho depois disso. Deu um fôlego. Eu não fiz ozônio retal. Folegão, Eu não fiz ozônio retal, mas eu já fiz ozônio injetável pra ver o que dava. Eu fiz, lógico, tem que conhecer. Eu gosto de conhecer. E o que deu, Nada. Deu sorte, porque quando você faz uma técnica que você não vai ser exposto aos benefícios que não tem, você pode ser exposto aos efeitos adversos, né? Não aconteceu nada, graças a Deus. Deu sorte, eu tava com a dor lombar e essa amiga fazia ozônio, e aí ela injetou lá na minha lombar. Eu falei, não custa nada, não vai fazer nada. Igual microfisioterapia também eu já fiz várias vezes, só pra ver como é que dava. E aí, como foi? É bom? Também não senti nada. Eu não consigo opinar porque eu não conheço exatamente. Pois a gente não precisa, eu acredito nisso. Esse negócio de ficar falando igual pra todo mundo. A gente vê muita gente metendo pau nas técnicas passivas, que não funciona de nada, que tudo é exercício. Por isso que eu tô falando que muitas vezes as pessoas saem da graduação completamente confusas. Sim. A técnica passiva, como as técnicas de liberação miofascial, as manipulações, elas funcionam sim, tem momentos que funcionam. Existem dores que funcionam muito bem, tem dores que não funcionam nada. A dor nociplástica, como é a dor crônica, ela não... a terapia manual ela vai ajudar ali momentaneamente a relaxar, diminuir a dor, o paciente a ter a confiança no movimento. E aí depois você vai fazer o exercício. E isso, entendeu? A gente tem que ter momentos, a gente tem que ter ferramentas. Eu tenho ali, minhas ferramentas. O que meu paciente, dentro da minha avaliação, eu vou fazer, que ele vai precisar dentro das minhas ferramentas que eu tenho. Quanto mais ferramentas... Gente, eu fiz curso de tudo. Tudo. Pensa, também fiz. Como eu falo. Mas você também fez? Fiz. Eu tenho 26 anos de formada. 26 anos de formada. Todo ano eu faço um curso, então, um ou dois cursos, então eu tenho tudo. Eu tenho muita coisa, eu tenho muita ferramenta. E aí eu olho para ciente e vejo, isso aqui você vai se dar melhor com esse tipo de ferramenta, de técnica, entendeu? Então, eu acho muito ruim o próprio fisioterapeuta falar mal da técnica. Tudo bem, evidências. Como eu sou doutora, eu também acredito em evidências, eu vou estudar. Então, assim... Técnicas manipulativas, a osteopatia, funciona, gente, funciona sim. Porque o pessoal quis derrubar um pouco isso, as técnicas passivas e tudo ser exercício. Teve uma época que teve um artigo sobre terapia manual, que não era tão eficaz. E outra coisa, essa história também, que antes era tudo, eu vou botar sua vértebra num lugar e depois caiu em terra isso aí, né? Acabou derrubando um pouquinho e as pessoas desacreditarem um pouco disso. Mas não é isso, o efeito é outro. Eu acredito também, não vai botar no lugar, mas o efeito é outro.
Entende? Eu falo que o efeito às vezes é sistêmico e colocar o paciente a segurança de se movimentar. Se movimentar é bom e é importante, sabe? E aí você vai complementar com outras coisas. É a mesma coisa que eu falo, assim, hoje eu vim também. O que está me deixando assim, hoje estudando o raciocínio das complexidades, né, baseado em complexidade, o raciocínio reducionismo, da história do agonista, do antagonista e do sinergista, tudo separado, que eu tenho que fazer isso, está caindo por terra. E poxa, eu ensinava isso. Eu ensinava aqui, ó, para fortalecer com liguinhas, com halteres, fazendo isso. E hoje eu vejo que não é isso. O corpo, ele funciona através disso. É a percepção e o movimento, é a ação. É a intenção e a ação. Não, ó, levanta esse peso que nós vamos fazer aqui, a força do músculo. Não. O que é sua, por exemplo, o que é a função? Isso vem do PNF também, que também tem essa visão, e a complexidade. Eles se combinam muito de formas diferentes, mas se combinam muito. PNF é propriocepção neuromuscular, facilitação neuromuscular proprioceptiva. E assim, se eu tenho essa função de segurar, minha mão tem a função de segurar, o meu cotovelo, o meu ombro, a minha escápula, ela vai funcionar de acordo com essa função. Então, a mão ela precisa estar estável e o resto pode variar no movimento. Então, eu tenho que trabalhar a função através disso. Então, a variabilidade tem que ser de acordo com a função. O meu objetivo tem que ser dentro da função. Então, se eu vou fazer terapia manual, eu vou tirar a dor do paciente, eu vou melhorar as condições do paciente que me procurou geralmente. As pessoas procuram por dor, não procuram talvez por falta de função também, mas a maioria das vezes elas vêm com a gravidade da dor, que a dor é o alarme, né? Sim. Não vem pelo, não estou conseguindo segurar aqui a mão, mas vou deixar aqui, vou adaptar, mudo a mão e tal, mas quando vem a dor, fica muito mais agravante, a pessoa te procura. Então, quando tem a dor, já tem um alarme muito maior, e aí a gente tem que pensar na reabilitação, com a terapia manipulativa tirando a dor, mas pensando na função lá na frente. Como teve uma vez uma paciente que eu atendi, que o fisioterapeuta dela falou, ela mora em uma casa duplex, embaixo é assim. Apartamento? Uma casa duplex. Tá. E aí o fisioterapeuta falou assim, olha, você vai ter que mudar de casa, porque senão, desculpa, você nunca vai ficar boa do joelho. Você não pode ficar subindo e descendo escada. Não pode ficar subindo e descendo escada. É mais fácil trocar a casa. Coloca um elevador. Gente, que Animal. doideira é essa? Aí eu, não, você vai ficar na sua casa e eu vou reabilitar você subir as suas escadas sem dor. Não, já vi vários pacientes que moram. E hoje andar ela de sobe a baixo escada de bubu. Levam a cama pra sala e passam a viver no térreo. Justamente por informações dadas dessa forma. Então, o fisioterapeuta ele tem que tratar a função. A gente tem que ir em busca. Nosso objetivo é gerar melhor, mais funcionante. E o atleta com mais performance, né? Mais capacidade de aguentar as demandas que são exigidas. E isso de tudo, do sedentário ao atleta. Sim. E como que você acredita que é mais... Bom, o que tem dado mais certo para que a pessoa mude o estilo de vida? Porque para tratar dor crônica precisa de mudar o estilo de vida, né? Precisa. Como que você... Pelo menos para o resultado ser mantido, né? Para ser duradouro. O que você vê que tem dado mais certo em relação à percepção da motivação das pessoas para mudar o estilo de vida? Mostrar que o exercício, assim, é isso que eu vejo, assim, tem gente que não gosta de exercício. Aí, principalmente quem tem dor crônica, às vezes é sedentário, não gosta de exercício porque o exercício dói mais. Mas a gente mostrando um exercício que não doa e que incentive, por isso que eu falo, assim, a mudança de como você ensina o exercício, mas que mostre metas. Por exemplo, eu tenho uma paciente que ela odeia exercício e ela tem uma dor nos 2 ombros e ela já fez de tudo, terapia de onda de choque, já fez não sei o quê e nada melhorava. E aí eu comecei a mostrar no exercício que a dor dela diminuía e que era legal fazer exercício. E isso era a intenção que eu dava ao exercício, entendeu? E mostrando metas, ó, hoje nós estamos fazendo assim. Próxima semana eu quero você fazendo isso melhor. E aí muda a percepção da pessoa. Ela fica com mais vontade. E o exercício fica mais legal. Fica mais... Eu acho que você tem que incentivar a pessoa a isso. E não gerar tanta... Ai, exercício é chato, eu tô cansado, eu tô exaustado. Não, eu acho que eu não vou nessa linha, não. Eu vou gerar mudanças de que ele e de intenção para aquilo. Eu acho que é por aí, sabe? Normalmente o ambiente ele modula muito. É isso. Só que a pessoa ela se sente não pertencente a um ambiente desse. Aí por isso que você tem que mudar o ambiente. É o difícil. contexto.
E aí, mas é difícil ela dar esse primeiro passo, conseguir os primeiros amigos. Por isso que às vezes, por exemplo, beach tênis deu certo, porque Em as comunidade, pessoas, como ela mesma falou, né? e as pessoas que foram praticar, em um princípio, não eram exímios atletas. Eram, vamos colocar assim, pessoas que não praticavam esporte, que viram até uma conexão ali, um ambiente que lembra uma praia, e aí depois todo mundo vai tomar vai ouvir uma música. E aí, vamos fazer. E gerou um estilo de vida, vamos falar assim, uma identidade tanto social. Tanto que dizem, né, que esses esportes são mais estilos de vida do que propriamente um... Cara, eu escutei uma vez, Legal. eu acho que chama o Márcio Abdala, ele falou isso, para mudar um hábito, basta você fazer tem que fazer pelo menos algum tempo, né? Então, para fazer esse algum tempo, para isso virar hábito, você tem que gostar daquilo. Então, é isso que eu também falo para os meus pacientes, assim, eu não gosto de fazer exercício. Cara, não tem nada, nem dança, nem dama. Alguma coisa, dama é foda, dama só mexe aqui. Ou senão vai beber uma cerveja, né? Levantamento de copo. Mas assim, a dança, ou quem não gosta de dançar? Música, né? É tão legal. E aí vamos buscar natação, será que você gosta de nadar? E vai começando aos poucos até virar hábito. Quando esse esporte começa a virar hábito, você vai procurando outras coisas que podem também ajudar a melhorar mais, né? O seu corpo fica mais apto e você vai avançando nisso. Primeiro, começa com a dança primeiro, depois a dança é legal, mas eu acho que meu corpo consegue fazer uma natação. Aí começa a natação, eu acho que meu corpo pode conseguir de repente fazer uma corrida, não correr, mas começar a caminhar, e começa a caminhar, e começa a trotar, e começa a correr. Aos poucos, mudança de hábito. A questão é que os benefícios são crônicos. E normalmente, a pessoa que tem experiência de dor crônica, ela precisa de uns 2 meses para começar a ter o efeito hipoalgésico do exercício. Exato. E não ter os efeitos que são de dor muscular tardia e tudo mais tão persistente. Então vai demorar. Então vai ter que ter uma persistência. Já começa e aí a pessoa precisa entender. Porque... E uma comunicação adequada, né? Porque se demora quase 2 meses para você ter essa percepção, nesses 2 meses onde a pessoa desanda, né? Desanda. E se ela não teve novos desafios, né? Não sei, tipo, eu tenho mudado o treino na academia a cada 8 semanas. E aí as primeiras 2 semanas novas são como se eu nunca tivesse treinado antes. Fica com uma mega dor e tudo mais. Putz, você fica com o corpo meio cansado, você fica quebrado, dorme mais, fica com mais sono. Mas aí cara, eu acho demora. Isso o máximo. Não, sim, mas eu quero dizer assim, se você é experienciador crônica, isso é complicado. Pra quem tem dor crônica não consegue aceitar. Então você precisa ter porque tem pacientes com dor crônica falam que o exercício piora a dor, né? Tem uns que falam que o exercício piora a dor. E a primeira mas experiência tem que ser... Isso, a primeira experiência tem que ser leve. Leve, é a dosagem. A diferença entre o veneno e... É o veneno e a... Remédio. Remédio é a dose. É a dose. É isso aí. Total. Entendeu? Gi, não somos nós que encerramos o podcast. Quem encerra é você. A gente agradece demais sua presença. Obrigada, eu que agradeço, assim, eu acho que é uma honra. Que bom que a gente de longe para vir para cá, mas assim, não é... assim, é uma honra mesmo estar aqui, conversar com vocês, trocar experiências. Eu acho que cada vez mais nós precisamos de pessoas capacitadas para ensinar, como a gente estava falando, que tem muitos fisioterapeutas confusos. Eu não vou dizer fisioterapeuta só, mas a gente também é escutado por profissionais do movimento, vamos dizer assim. Meu público não só são fisioterapeutas, mas profissionais do movimento como um todo. E cada vez mais, se a gente mostra o que é bom e o que é certo, mostrando que dá resultados, mesmo com evidências, com seriedade, sabe? Eu acho que a gente precisa de mais pessoas assim. Infelizmente, a gente vê no Instagram, que a gente estava conversando, no Instagram, nas redes sociais, vamos botar em tudo, nas redes sociais todas, né? TikTok, Instagram, Sim. YouTube, pessoas que não são capacitadas e que falam muita besteira por aí, e que a gente olha e fala assim, meu Deus, isso aqui não é certo, mas que tem muitos seguidores, né? Que tem milhares de seguidores e que as pessoas realmente acreditam piamente no que elas estão falando. Quem sabe comunicar, infelizmente hoje, sai na frente. E nem todo mundo que sabe comunicar sabe realmente a coisa que é certa, sabe? Então, se a gente tem profissionais hoje que sabem e falam a coisa certa e que tem uma seriedade no trabalho, tem que ser divulgado e tem que ser expandido para a gente
Pac-Man, né? É, Começa as pessoas aí derrubarem. Exatamente. E é muito bom você ter vindo aqui, não só para trazer tudo isso, mas acho que também para o público mulher, público feminino, que é o maior, que tá na fisioterapia e na saúde, poder ver o quanto pode ter sucesso Pode. fazendo um trabalho ético, sério e não de qualquer forma como hoje se prega por aí, né? É só se comunicar que dá certo. Não é exatamente não é bem isso, assim, né? não. É o que eu sempre falo, quanto mais especializado você for, mas também saber se comunicar, aí o sucesso é certo. Aí é sucesso. Porque certo. não tem marketing que resista mal profissional. Não tem. Vai até um tempo, você pode até sustentar por um tempo, mas uma hora quebra, cai no esquecimento, acontece algum problema, e daí é onde... É um tempo curto. É um tempo curto. Viraliza ele, mas não vinca muito tempo. Exatamente. Esse trabalho eu prefiro nem viralizar, eu prefiro ficar trabalhando na coisa séria. Se você então quiser também deixar seus contatos, rede social, cursos, se você tem algum já aí online ou presencial, você pode falar aqui pro pessoal também, e daí você pode encerrar também pra gente. Tá, eu tenho a minha rede social, né, meu Instagram é Gisele com 2 L's, _Notini. Eu tenho cursos presenciais, eu falo até isso, que hoje meus cursos só são na minha cidade, em Fortaleza. Ainda não levo meus cursos presenciais para fora, que é o raciocínio clínico e terapia manual e avaliação do movimento e prescrição de exercício, que eu falo do reducionismo, a complexidade, um curso mais diferente, que fala bem de exercícios. Porque eu acredito e trabalho com técnicas passivas e preciso e entendo que a gente tem que continuar com as técnicas ativas, ou seja, reabilitar por completo e não só tirar a dor do paciente. E tem o meu curso online que chama Método Fisio 4.0, que é um curso dado pela Hotmart e que a gente está aí divulgando. Até semana que vem eu estou promovendo ele aí, mas com uma promoção aí por causa do meu aniversário, que é semana que vem. E aí a gente está fazendo essa promoção bem legal. E pode encontrar tudo isso no link da sua bio? Tudo no link da minha bio. Perfeito. E se você escutou esse podcast e já passou o aniversário dela, manda mensagem pra ela pra saber como que vai. Daí ela faz um negócio bom lá. Então, valeu. Agradecer mais uma vez, nosso gente, brinde. eu amei. Valeu, galera. Até a próxima. Ótimo.